acordo com o próprio Paulo e os pais da igreja, eles vão dizer que os primeiros cristãos não eram judeus e sim romanos. Se você não acredita, então preste atenção nas informações que eu vou trazer para você agora. Vou começar aqui primeiramente com uma passagem de Filipenses 4, 21, 22, que vai dizer o seguinte: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nessa passagem, Paulo estaria se referindo aos judeus que trabalhavam no palácio de César? Será isso mesmo? O que a gente sempre ouve das pessoas é que nessa passagem aqui, os cristãos envolvidos ali nessa narrativa, de acordo com os estudiosos, seriam uns judeus que trabalhavam no palácio de César para ele. Mas será que é isso mesmo que o autor está querendo dizer para nós? Vamos ler aqui uma outra passagem que antecede a essa. E vocês vão ver aqui que não se tratam das pessoas, das pessoas comuns, dos judeus que trabalhavam na casa de César. Aqui para nós não importa se é César aqui, ele é Nero ou Domiciano, como a gente traz aqui sempre para vocês, que o autor das cartas de Paulo ele está ali na época de Domiciano, mas nesse momento aqui isso não importa para nós. Vamos só entender aqui se esses cristãos, se esses santos da casa de César é referente aos judeus ou aos romanos. Vamos prestar atenção aqui. Em Filipenses 1, 12, 14, o autor vai dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então veja que interessante, nessa passagem então, ele diz que ele está ali na guarda pretoriana. Ele não está na cozinha, ele não está em qualquer outro aposento. Ele está com a guarda pretoriana. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é a guarda pretoriana romana? Preste atenção então aqui que eu vou explicar para vocês o que é a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era o grupo de legionários experientes encarregados da proteção do pretório, parte central do acampamento de uma legião romana, onde ficavam instalados os oficiais. Com a tomada de poder por Otaviano, transformou-se na guarda pessoal do imperador. A guarda pretoriana, como um corpo militar de elite, protegia os imperadores romanos e sua família. Então vejam que na época em que Paulo está escrevendo, a guarda pretoriana ela cuidava ali dos seus respectivos imperadores. Então é nesse ambiente que Paulo está ali. Perfeito? Então preste atenção agora. Então aí vocês vão dizer, continuar alegando, não, mas aí ele está se referindo, poderia ter alguns guardas ali, ele estava preso. Não, ele não está preso ali nesse momento. E outra coisa interessante é que ele fala que essa cadeia dele, essa prisão dele ali, estimulou a esses guardas pretorianos que eles pregassem para outras pessoas. É isso que ele está dizendo no texto ali. Ele está dizendo ali para eles que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então a guarda pretoriana, diante dessas informações de Paulo sobre Jesus Cristo, eles se sentiram compelidos a reproduzir essas mensagens adiante. Então a gente tem aqui soldados pretorianos, a guarda do imperador, pregando o Evangelho de Jesus Cristo em Roma. É isso que o texto está dizendo. Vamos ver agora aqui, vou trazer aqui para vocês aqui alguma passagem agora, que eu vou provar para vocês que esses santos cristãos, nessa passagem de Filipenses, se tratam de soldados romanos e não judeus. Prestem atenção.
Eu vou trazer aqui o texto de João Crisóstomo, em homilia sobre Filipenses. Ele vai estar tratando exatamente desse texto de Paulo, e ele vai dizer o seguinte aqui, ó: mas quando ele escreveu para eles, ou seja, Paulo, aconteceu que ele estava preso. Portanto, ele diz: de modo que meus laços se manifestaram em Cristo em todo o pretório, chamando o palácio de Nero de pretório. Aqui agora, presta atenção agora aqui, eu provo para vocês que esses santos aqui de Paulo eram soldados romanos. Veja o que João Crisóstomo vai continuar dizendo: aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, visto que era provável que os judeus também se chamassem santos, desde o primeiro oráculo, quando eles chamados de povo santo, um povo propriedade de Deus, em Êxodo 19:6, e em Deuteronômio 7:6, etc. Por essa razão, ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo, pois somente estes são santos, e aqueles doravante profanos. Ou seja, estes santos, ele diz que esses santos são os cristãos verdadeiros, e aqueles, o povo santo que era do Antigo Testamento, aqui ele diz que eles são agora profanos. Então, ou seja, e veja que o interessante é que ele diz aqui, ó: como o povo, os judeus, também era considerado povo santo, então ele acrescentou, para distinguir esses cristãos dos judeus, ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo. E ele completa aqui, o nosso amigo João Crisóstomo: pois somente estes são santos, ou seja, os cristãos romanos pretorianos. Então ele está se referindo aqui não a qualquer cristão ou qualquer santo. Os santos aqui, eles são soldados romanos que estão no pretório. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele diz: saudai cada um dos seus santos em Jesus Cristo, ele não está se referindo aos judeus, e sim aos soldados romanos da guarda pretoriana. Então, veja aqui novamente: por essa razão ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo, pois somente estes são santos, e aqueles doravante profanos. Este santo cristão, e aqueles se referindo aos judeus de antigamente, ou seja, os santos da casa de César. Para Paulo é a guarda pretoriana. Perfeito? Então aqui mostrei para vocês usando a passagem de Paulo e João Crisóstomo. Então veja que interessante: João Crisóstomo, ele não está aqui inventando nada, ele não é, apesar dele ser totalmente contra os judeus, né, ele é um cara anti-judaico, mas veja que ele está se baseando aonde? No texto de Paulo. Então, quando a gente ouve as pessoas dizendo: ah, mas Paulo ele não pode ser pró-Roma, os cristãos ali eram judeus, ele está pregando para judeus também, não só para romanos. Ele prega para romanos, gregos, mas também para os judeus. Não, veja que aqui ele deixa claro: os santos para ele eram os soldados romanos. Então, toda vez, não só aqui em Filipenses, mas qualquer carta de Paulo que você vê o termo santos, santos não são judeus, são os soldados romanos. Sob censura e salvo melhor juízo.